Pessoal, vocês acreditariam se eu dissesse o que está acontecendo agora, neste exato momento, em Xangai, na China? Algo inacreditável está ocorrendo. Dezenas de alunos se aglomeraram em frente à diretoria de uma prestigiada escola particular de ensino médio. Eles imploram: senhor diretor, por favor, garanta que a viagem de formatura do ano que vem também seja para o Brasil. Permitam que as próximas turmas também tenham essa chance. E não parou por aí. Mais de 100 pais de alunos iniciaram um abaixo-assinado e 5 escolas de ensino médio da região começaram a se unir para apoiar o movimento. Apenas 6 meses atrás, a situação era exatamente a oposta. Quando foi anunciado que o destino da viagem de estudo seria o Brasil, os alunos demonstraram uma decepção evidente. O professor Wang Lei, com seus 37 anos de carreira como educador, estava ainda mais frustrado. Por dentro, ele apenas suspirava. No entanto, no dia em que a viagem de 5 dias chegou ao fim e eles precisaram retornar, metade dos alunos desabou em lágrimas em frente ao portão de embarque do aeroporto. O próprio professor Wang não conseguiu conter o choro. E então, um ano depois, impressionantes 3.000 alunos de 17 escolas de ensino médio da região de Xangai desembarcaram simultaneamente no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Foi a maior delegação estudantil da história a viajar da China para a América do Sul. Afinal, o que eles viram naqueles 5 dias? Vamos ouvir agora essa história inacreditável que chocou e transformou a comunidade educacional da China. Antes de começarmos, se puderem deixar um curtir e se inscrever no canal, isso nos dará muita força para trazer ainda mais histórias fascinantes. Olá, meu nome é Wang Lei e trabalho há 37 anos como professor de matemática no ensino médio em Xangai, China. Na primavera do ano passado, vivenciei o momento mais vergonhoso da minha vida, mas simultaneamente foi o período em que alcancei a minha maior iluminação. Ainda me lembro vividamente do dia em que o destino da viagem escolar deste ano foi anunciado na sala dos professores. Quando as palavras Brasil, Rio de Janeiro apareceram na tela, uma profunda decepção tomou conta do meu coração. Em meus 37 anos de ensino, liderei inúmeras viagens escolares, mas nunca havia ido ao Brasil. E, para ser totalmente franco, eu não tinha a menor vontade de ir. Quando anunciei o destino aos 42 alunos do 3 grau ano da turma 2, da qual eu era o professor responsável, a reação foi exatamente a que eu esperava. O ar na sala de aula congelou. Nossa escola é uma das instituições particulares mais difíceis de se ingressar em Xangai. A maioria dos nossos alunos são filhos de executivos e empreendedores de sucesso e, após a formatura, vão para universidades de elite em Pequim ou Xangai. Levar esses jovens em sua última viagem de formatura para o Brasil parecia um absurdo para eles. Por que logo o Brasil? Na verdade, o motivo era simples: orçamento. As finanças da escola haviam apertado e os custos da viagem precisaram ser drasticamente cortados. Viagens para a Europa ou para os Estados Unidos custavam mais de 20 mil yuans por aluno. Porém, graças a um novo acordo educacional e cultural do Bloco dos BRICS, as passagens e estadias no Rio de Janeiro sairiam por apenas 9 mil yuans. Quando realizamos a reunião com os pais antes da partida, a recepção foi morna e cheia de desconfiança. Um dos pais disse que estava preocupado com a higiene e a segurança alimentar. Outro questionou severamente se a segurança pública no Brasil era adequada para os jovens. Mostrei os materiais que havia preparado para tranquilizá-los, mas, no fundo, eu mesmo não tinha convicção alguma. Era um país que eu nunca tinha visitado. Nas minhas pesquisas na internet, o Rio de Janeiro parecia ter belas praias e uma cultura vibrante, mas na minha mente preconceituosa era só isso. Parecia ser apenas mais um país em desenvolvimento, enfrentando seus próprios problemas sociais, sem muito o que ensinar à nossa juventude altamente competitiva. Pelas notícias que eu via, o Brasil sempre me pareceu um país caótico e estagnado em muitos aspectos. Enquanto eu arrumava minhas malas antes da partida, pensei comigo mesmo: esta viagem será apenas um evento de formatura formal. Será impossível proporcionar aos alunos qualquer emoção especial.
Durante meus 37 anos de carreira, fui a dezenas de viagens, mas meu coração nunca havia sido verdadeiramente tocado. Presume que desta vez seria igual. Na manhã da partida, nos reunimos no Aeroporto Internacional de Xangai. Os alunos estavam um pouco mais animados pela viagem em si, mas os professores pareciam exaustos por antecedência. Repassei as instruções de sempre aos alunos. Mantenham-se em grupo, cuidado com objetos de valor, não sigam estranhos. O discurso padrão de sempre. Embarcamos no avião. Sentei-me e olhei pela janela. A terra da China foi ficando para trás. Um colega professor ao meu lado disse com um tom de preocupação: a comida deles é muito diferente da nossa. Será que os alunos vão se adaptar? Eu respondi sem muito interesse. Não se preocupe, deve haver muitos restaurantes chineses por lá. O voo foi longo, uma verdadeira jornada cruzando o globo. Fechei os olhos e decidi que meu único objetivo era que tudo ocorresse sem incidentes, garantir que os alunos não se machucassem, seguir o cronograma, dar-lhes tempo para compras e sobreviver a esses 5 dias. Minhas expectativas em relação ao Brasil eram absolutamente nulas. Sendo honesto, eu nutria um forte preconceito. Considerava um país que, em muitos aspectos, não estava à frente da China. Achava que não teríamos quase nada a aprender. Era a arrogância que se acumulou em mim ao longo de 37 anos. Eu não sabia na época. Não fazia ideia de que essa viagem viraria completamente do avesso a minha vida profissional de quase 4 décadas. Eu não tinha como prever que o Brasil se apresentaria a mim de uma forma infinitamente diferente do que eu havia imaginado. Desde o momento em que pisamos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, minha visão de mundo começou a ruir, mas eu ainda não sabia disso. Ao desembarcarmos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a modernidade e a incrível organização do espaço. Era um ambiente surpreendentemente limpo e dinâmico. O chão brilhava e não havia lixo algum. Os alunos também olhavam maravilhados ao redor. Enquanto esperávamos na imigração, totens digitais e até um robô de informações equipado com inteligência artificial passaram por nós. O que mais nos chocou foi que, devido ao acordo do BRICS, as máquinas falavam um mandarim incrivelmente fluente. Os alunos ficaram maravilhados. Eu também fiquei surpreso. Temos tecnologia semelhante na China, mas ver esse nível de acolhimento e preparo do outro lado do mundo foi inesperado. Pegamos nossas bagagens e saímos. Fomos recebidos por nosso guia, um homem na faixa dos 40 anos, descendente de chineses e brasileiros, que acenava com um sorriso largo e acolhedor. Seu mandarim era perfeito, mas ele transbordava a energia calorosa típica dos brasileiros. Quando entramos no ônibus, os alunos começaram a murmurar entusiasmados. Comentavam como o aeroporto era muito mais bonito e estruturado do que imaginavam. O ônibus partiu. As vias expressas que ligavam o aeroporto ao centro do Rio se abriram diante de nós. As estradas eram largas e impecavelmente sinalizadas. Começamos a ver a integração majestosa entre a arquitetura moderna, os edifícios históricos e a natureza deslumbrante. As montanhas verdes abraçavam a cidade. Os alunos não paravam de tirar fotos. Cerca de 1 hora depois, entramos no coração da Zona Sul. O guia explicou o tamanho da população e a complexidade cultural do Brasil. Fiquei impressionado. Chegamos ao nosso hotel, próximo à praia de Copacabana. Acomodei os alunos em seus quartos e me sentei no saguão por um momento. Meu colega professor sentou-se ao meu lado e admitiu: é muito melhor do que eu pensava, bem diferente das nossas expectativas. Eu concordei. Tudo o que vimos desde o aeroporto até aqui passava pela minha mente. A infraestrutura, a limpeza e principalmente a energia vibrante das pessoas eram de primeira linha. Os preconceitos que eu carregava começavam a vacilar. Na hora do jantar, fomos ao restaurante do hotel com os alunos. Era um buffet farto com uma diversidade imensa. Havia pratos tradicionais brasileiros, opções internacionais e até adaptações asiáticas. Os alunos estavam curiosos, provando de tudo um pouco. Observei silenciosamente o ambiente. As pessoas ao redor, em sua maioria famílias locais, comiam com muita educação. O clima era alegre. As pessoas riam e conversavam de forma calorosa.
mas não havia algazarra exagerada e, acima de tudo, não vi desperdício de comida. Era totalmente diferente da imagem caótica que os noticiários haviam pintado na minha cabeça. Voltei para o meu quarto após o jantar e deitei-me na cama. Repassei o dia em minha mente. Eu vim sem expectativa nenhuma, mas o primeiro dia já havia sido impactante. Amanhã o verdadeiro roteiro começaria. Fiquei genuinamente curioso sobre o que mais eu veria. Na manhã seguinte, acordei cedo e abri a janela. A vista da orla de Copacabana era de tirar o fôlego. Eram cerca de 8 da manhã e o calçadão já estava repleto de pessoas correndo, andando de bicicleta e se exercitando. A praia estava limpíssima. Mesmo com um enorme fluxo de pessoas na noite anterior, não se via lixo acumulado. Equipes de limpeza urbana operavam com uma eficiência sistemática e admirável. Após o café da manhã, nosso cronograma oficial começou. O primeiro destino foi uma renomada escola particular de ensino médio no Rio, conhecida por seu modelo educacional inovador. Durante o trajeto de ônibus, observei as ruas. Tudo era mais organizado do que eu previa. Os prédios eram bem cuidados e a arte de rua nos muros contava histórias vibrantes da cultura local. Ao chegarmos à escola, fiquei impressionado desde a entrada. O diretor fez questão de nos receber pessoalmente, esbanjando um calor humano que parecia genuíno, abraçando a nossa delegação com palavras de boas-vindas. Enquanto andávamos pelos corredores, notei que o chão estava brilhando e as paredes eram adornadas não com rankings de notas, mas com projetos de arte comunitária dos alunos. Entramos em uma sala de aula comum. Não havia lousas interativas de última geração em cada canto, nem tablets nas mãos de todos. Era uma sala normal, mas o que realmente me chocou foi o que aconteceu quando o sinal do intervalo tocou. Os alunos não saíram correndo. Eles se levantaram e começaram a organizar a própria sala. Guardaram os materiais, separaram o lixo reciclável e alguns desceram para cuidar da horta comunitária da escola. Nenhum aluno reclamou. Os professores apenas observavam e sorriam. O diretor nos explicou: este é o nosso programa de cidadania ecológica e cuidado coletivo. Todos os dias, os alunos são responsáveis por cuidar do espaço onde aprendem. Isso constrói o senso de responsabilidade, a humildade e a noção de que pertencemos a uma comunidade maior. Fiquei atônito. Na China, limpeza e manutenção são tarefas de funcionários contratados. Nossos jovens são ensinados apenas a estudar. Em seguida, fomos ao ginásio e às quadras. Os alunos participavam de clubes esportivos, capoeira, futebol, judô. A paixão em seus rostos era equivalente à de atletas profissionais. O que mais me impressionou foi a ausência de treinadores gritando ou exigindo resultados. Os alunos moviam-se por pura paixão e iniciativa própria. Fiquei maravilhado com aquele vigor. O local que mais me surpreendeu foi o refeitório. A cozinha tinha paredes de vidro mostrando uma higiene absoluta. A nutricionista nos explicou que todos os ingredientes eram frescos e que eles mapeavam meticulosamente as alergias de cada aluno através de um sistema no computador. E mais uma vez, eram os próprios alunos que, em regime de rodízio, ajudavam a servir os colegas. Saí da escola pensando: a China se orgulha de ser uma potência educacional, mas o Brasil, ou pelo menos esta escola, está em um nível diferente quando se trata de formar seres humanos. Era uma educação focada na responsabilidade coletiva e na empatia. Após o almoço, os alunos tiveram um tempo livre. Dividimos os jovens em 4 grupos para passear livremente por um grande shopping e ruas comerciais de Ipanema. Decidi seguir o primeiro grupo, composto por 11 alunos. As ruas estavam cheias, com um tráfego intenso numa tarde de dia de semana. Os alunos entravam e saíam de lojas de roupas, sapatos e cosméticos. Eu os seguia de longe, observando. O ambiente era muito seguro e policiado, e não vi nenhuma abordagem agressiva de vendedores. Cerca de 1 hora depois, uma aluna sugeriu visitarmos uma feira de artesanato próxima. Fomos caminhando. Havia muitas barracas coloridas, luzes e movimento. Tudo transcorria perfeitamente bem, até que, 30 minutos depois, uma aluna veio correndo até mim. Ela estava pálida, tremendo.
Professor, minha carteira sumiu, ela disse com a voz embargada. Ela jurou que estava na mochila alguns minutos antes. Os outros alunos se aglomeraram ao redor. Tentei manter a calma e perguntei onde ela tinha visto pela última vez. Ela disse que a havia pegado para pagar um chaveiro numa loja próxima, mas não se lembrava do que havia acontecido depois. Retornamos pelo mesmo caminho. Fomos à loja e perguntamos ao dono, mas ele não tinha visto nada. A aluna começou a chorar desesperada. Dentro da carteira havia cerca de R$3.000 em dinheiro, uma quantia altíssima para eles. Todos os seus cartões de crédito e, o mais importante, a única foto física que ela tinha de sua falecida avó. Sugeri procurarmos mais um pouco e, se não achássemos, iríamos à polícia turística. Procuramos por cada loja, cada canto por 20 minutos. Ninguém tinha visto nada. Dentro do meu coração, eu já havia desistido. Perder uma carteira num país estrangeiro costuma ser um caminho sem volta em qualquer lugar do mundo. Quando eu estava prestes a dizer à aluna que teríamos que desistir, ouvi alguém me chamar por trás. Virei-me e vi uma senhora brasileira, aparentando uns 60 anos, respirando ofegante. Ela segurava a carteira da minha aluna. Através de um aplicativo de tradução em seu celular e alguns gestos, ela nos explicou sorrindo. Eu achei caída perto do banco da praça. Vi a identidade com letras chinesas e lembrei que vi um grupo grande de jovens asiáticos andando por esta rua há meia hora. Saí correndo por todos os lados, tentando encontrar vocês. A aluna, chorando copiosamente, pegou a carteira. Eu fiquei absolutamente em choque. Aquela senhora, com mais de 60 anos, correu por mais de 20 minutos debaixo de sol no meio da multidão, apenas para nos devolver o objeto. Tentei agradecer em inglês e usando o tradutor. A aluna abriu a carteira e tentou oferecer todo o dinheiro como recompensa. A senhora brasileira balançou as mãos e deu um sorriso largo e caloroso, recusando veementemente. Imagina, não precisa. É meu dever. Fiquem com Deus e aproveitem o Brasil. Ela disse, acenou e foi embora. Fiquei olhando para as costas dela, atônito. No caminho de volta ao hotel, o ônibus estava em silêncio absoluto. Aqueles jovens, que costumavam ser barulhentos, estavam emudecidos. Pareciam refletir profundamente sobre o que acabara de acontecer. Eu também estava. Em 37 anos, vi alunos perderem coisas em muitas viagens, tanto na China quanto em outros países, mas nunca vi nada retornar dessa forma milagrosa e desinteressada. Naquela noite, sentado no lobby do hotel, percebi que a escola, as ruas organizadas e aquela senhora esmagaram meus preconceitos até transformá-los em pó. No dia seguinte, fomos visitar a região do Cais do Valongo e o Museu do Amanhã. Nosso guia explicou a história profunda e dolorosa daquela área. O local foi palco de imenso sofrimento no passado por causa da escravidão. Mas a visita nos mostrou como aquele povo pegou uma dor histórica inimaginável e, através da resiliência, construiu uma cultura de alegria vibrante, o samba, a união e a resistência. No Museu do Amanhã, vimos como o Brasil estava repensando a ecologia mundial e a sobrevivência humana. Fiquei sem palavras. Contrastando com o progresso moderno que vimos, havia um peso histórico profundo ali. E a capacidade daquele povo de florescer e criar uma nação calorosa e acolhedora a partir de tanta dor era de uma grandeza indescritível. À tarde, tivemos um encontro com estudantes brasileiros de ensino médio. 40 jovens nos receberam. No início, houve a habitual timidez, mas logo começaram a conversar enquanto tomavam sucos e comiam pão de queijo. Para nossa surpresa, o mandarim de muitos alunos brasileiros era excelente. Eles explicaram que estudavam o idioma por conta própria, fascinados pela cultura chinesa. Nossos alunos perguntaram como eles falavam tão bem. Um brasileiro respondeu: sempre tive curiosidade sobre a China. É um país incrível, então estudei com afinco. Nossos alunos ficaram envergonhados, pois nenhum deles se dera ao trabalho de aprender uma palavra em português antes da viagem. Conforme a conversa fluía, falaram sobre seus sonhos. Um aluno brasileiro disse que queria ser quadrinista, desenhista de gibis. Outro queria ser um artesão mestre na construção de carros alegóricos para o carnaval.
Outro queria ser professor. Todos tinham objetivos muito concretos e cheios de paixão. Nossos alunos também falaram de seus sonhos, mas, comparados aos brasileiros, soavam inseguros, pressionados pelo sistema, sem a mesma convicção genuína. O sistema educacional no Brasil parecia dar àqueles jovens o espaço para pensar por si mesmos e escolher seus caminhos com amor. Ao final, eles trocaram contatos. Um aluno brasileiro abraçou o nosso estudante e disse: "Quero muito ir à China visitar você. Seremos grandes amigos." E nosso aluno, sorrindo e balançando a cabeça, respondeu que o receberia de braços abertos. Ao observar a cena, percebi que o futuro pertence a essas crianças. Elas avançarão sem preconceitos, compreendendo e respeitando umas às outras. O que eu, um velho professor de mente fechada, deveria fazer? Meu papel deveria ser abandonar minhas limitações e mostrar a eles o mundo real. Na manhã do último dia, enquanto arrumava minhas malas, senti que os 5 dias haviam passado num piscar de olhos. Olhei pela janela para gravar a paisagem do Rio de Janeiro na memória. Antes de ir para o aeroporto, fomos ao bondinho do Pão de Açúcar. A vista lá de cima era estupenda. A cidade se espalhava sob nós, abraçada pelo mar azul e pelas montanhas imponentes. 5 dias atrás, eu cheguei ali sem expectativa alguma. Mas agora, eu sabia o quão extraordinária era aquela nação. No ônibus, a caminho do aeroporto do Galeão, os alunos estavam quietos, com expressões de saudade. Um aluno virou-se para mim e disse: "Professor, o Brasil foi realmente maravilhoso. Eu quero muito voltar um dia." Os outros assentiram. Eu respondi: "O professor também acha. Esta viagem ficará na minha memória para o resto da vida." E era verdade. Foi a viagem mais significativa dos meus 37 anos de carreira. No aeroporto, após os trâmites, os alunos compraram presentes locais: café brasileiro, artesanato indígena, sandálias havaianas, camisas da seleção. Eu também comprei presentes para minha esposa e materiais para exibir na escola. Quando embarcamos no avião e me sentei, olhei pela janela. A pista do Galeão estava lá fora. Lembrei-me do momento em que cheguei, cheio de desdém e falta de curiosidade. Apenas 5 dias depois, eu era um homem diferente. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Com vergonha, tentei enxugar os olhos, mas as lágrimas não paravam. Ao olhar em volta, vi vários alunos chorando também. 2 garotas enxugavam os olhos com lenços e um garoto de cabeça baixa choramingava baixinho. Até 5 dias atrás, nós havíamos subestimado o Brasil. Achávamos que era um país sem nada a nos ensinar. Mas o Brasil real era diferente. Era um país de educação humanizada, de solidariedade silenciosa nas ruas e, acima de tudo, um país onde as pessoas têm corações incrivelmente quentes e grandiosos. O avião decolou e a terra sul-americana foi ficando para trás aí. Prometi a mim mesmo que um dia retornaria e que contaria a verdadeira história deste país a tantas pessoas quanto pudesse. Após a longa viagem de retorno, chegamos a Xangai. A cidade era a mesma, mas eu me sentia um estranho. Como 5 dias puderam mudar tanto o meu coração? No trem para casa, a paisagem familiar de Xangai passava rápido, mas minha mente só via o calçadão de Copacabana, a escola carioca vibrante, o sorriso da senhora que devolveu a carteira. Ao chegar em casa, contei tudo à minha esposa. Ela ficou chocada. "Não posso acreditar que o Brasil seja tão evoluído e humano assim", disse ela. Mostrei cada foto no celular e expliquei com paixão. Ela me olhou e disse: "Acho que nunca vi você tão emocionado com nada na sua vida." Deitado na cama naquela noite, percebi que aqueles foram os dias mais importantes dos meus 37 anos de ofício. Eu aprendi sobre um novo país, sua educação e seu povo. E entendi quão perigosos e estúpidos eram os meus preconceitos. Quando cheguei à escola na segunda-feira, a sala dos professores estava um caos. Estavam todos aglomerados. Um professor veio correndo me mostrar o celular. As fotos que os alunos e eu havíamos tirado tinham viralizado nas redes sociais. Um aluno fez uma longa postagem contando sobre a faxina na escola brasileira e o caso da carteira perdida. O post explodiu. Havia milhares de comentários de chineses perplexos.
É verdade que eles são assim tão avançados moralmente? Nós também queremos ir lá aprender. A educação humana do Brasil é inspiradora. O diretor me chamou à sua sala. Ele estava sério e pediu que eu contasse tudo em detalhes. Relatei cada segundo dos nossos 5 dias. O diretor concordou com a cabeça lentamente e disse: parece que nossa China tem muito a aprender com eles. Talvez devamos enviar nossa próxima grande delegação de professores para treinar no Brasil. Nos dias seguintes, o impossível aconteceu. Dezenas de pais ligaram para a escola exigindo que seus filhos mais novos também fossem mandados ao Brasil. Os alunos dos anos inferiores me paravam nos corredores pedindo para ouvir minhas histórias. Um mês depois, o Conselho de Educação de Xangai me contatou. Eles estavam montando uma força-tarefa para estudar modelos de educação empática e comunitária baseados no Brasil e queriam que eu fosse o conselheiro principal. Em 37 anos de carreira, eu nunca havia recebido tamanha honra. 3 meses depois, estatísticas chocantes foram reveladas. As reservas de voos de Xangai para o Brasil aumentaram em 300% em relação ao ano anterior. Viagens individuais de estudantes dispararam. As escolas vizinhas começaram a agir. Professores de toda Xangai vinham me pedir conselhos sobre roteiros no Rio e em São Paulo. Eu enfatizava a todos: o mais importante é levar o coração aberto. Pouco tempo depois, 17 escolas de ensino médio de Xangai decidiram organizar uma viagem conjunta para o Brasil. Eram delegações de 30 a 200 alunos por escola e todas marcadas para a mesma época. O total somou mais de 3.000 alunos. O Ministério da Educação do Brasil e o setor de turismo se envolveram, pois nunca haviam recebido uma delegação tão colossal. O aeroporto do Galeão precisou abrir estandes de imigração extras. O governo do estado do Rio e de São Paulo preparou uma frota colossal de ônibus. Antes da partida, arrumei minha mala novamente. Desta vez, como professor coordenador geral de 3.000 estudantes, meu coração batia forte. 6 meses após minha iluminação, eu estava voltando ao Brasil. O aeroporto de Xangai, no dia do embarque, era um mar de gente. Alunos, professores, pais e até emissoras de TV cobrindo o evento ao vivo. Enquanto o nosso avião subia aos céus, pensei: há apenas 6 meses eu viajava com a mente envolta em preconceitos obscuros. Hoje guio 3.000 almas abertas para a luz do intercâmbio. Desembarcar 3.000 alunos no Rio de Janeiro levou tempo. As esteiras de bagagem não paravam. Os funcionários do aeroporto trabalhavam exaustivamente, mas sempre com aquele sorriso acolhedor no rosto. Lá fora, uma frota interminável de ônibus nos aguardava. Guias com placas de cada escola organizavam as turmas. No nosso ônibus, o guia brasileiro nos deu as boas-vindas com entusiasmo. Bem-vindos ao Brasil! Será uma semana inesquecível. E os alunos responderam em coro. A semana que se seguiu foi mágica. Os 3.000 alunos se espalharam por diferentes colégios no Rio e em São Paulo. Fui com meus novos alunos à mesma escola que havia visitado antes. O diretor me reconheceu e me abraçou como a um velho amigo. Desta vez, nossos alunos sentaram-se lado a lado com os brasileiros e assistiram às aulas juntos, usando tradutores nos tablets. Comeram juntos no refeitório com os brasileiros ensinando-os a comer feijoada e farofa. Nossos jovens ensinaram sobre a caligrafia chinesa. O som das risadas ecoava pelos corredores. À tarde, eles cantaram juntos, jogaram futebol juntos e pintaram juntos. No dia de voltar para a China, em frente às escolas, a cena foi de partir o coração. Alunos brasileiros e chineses choravam abraçados. Prometa que vai à China me ver. Eu prometo que volto ao Brasil. As barreiras culturais foram completamente destruídas pelo calor humano. Já no aeroporto em Xangai, repórteres aguardavam a imensa comitiva. Quando perguntados como havia sido a viagem, os alunos gritavam para as câmeras: o Brasil é o melhor lugar do mundo, queremos voltar. Os noticiários daquela noite cobriram exaustivamente nosso retorno. E logo outras províncias, como Pequim e Guangzhou, começaram a planejar suas próprias expedições à América do Sul.
3 meses depois, chegou a cerimônia de formatura da minha primeira turma, aquela que havia ido comigo na viagem inicial. Após a entrega dos diplomas, fui chamado ao púlpito. Todos me olhavam. Lentamente comecei a falar. Ensino há 37 anos. Eduquei milhares de jovens e viajei o mundo. Mas este último ano foi o mais profundo da minha existência. A viagem que fizemos ao Brasil transformou quem eu sou. Minha voz embargou. Eu vivia prisioneiro do meu próprio preconceito. Eu subestimei uma nação extraordinária e tive vergonha do homem que eu era. Mas graças a vocês, meus alunos, e àquele país maravilhoso, eu aprendi a ver a verdade. Muito obrigado. Lágrimas rolavam pelo meu rosto. Sem pensar, afastei-me do púlpito e, seguindo a nossa mais profunda tradição de respeito e arrependimento, curvei-me quase de joelhos diante dos meus alunos e seus pais. Eu peço perdão a todos vocês. Peço perdão porque quase ensinei o preconceito aos meus alunos. E sou abençoado por ter tido a chance de consertar esse erro e mostrar o caminho correto antes que vocês se formassem. Meus alunos começaram a chorar. Os pais enxugavam as lágrimas. Um longo silêncio pairou no auditório. E então, um aluno se levantou e começou a aplaudir. Logo, todos os 42 alunos estavam de pé. Depois, os pais se levantaram. O som de aplausos estrondosos e choros de emoção encheu o salão. Daquele dia em diante, minha vida tomou um novo rumo. Tenho recebido inúmeros convites para palestrar em universidades e escolas, compartilhando minha história sobre o Brasil, sobre os perigos do preconceito e o poder de ver o mundo com os próprios olhos. Um ano depois, o intercâmbio entre o Brasil e a China floresceu de forma sem precedentes. Milhares de jovens cruzam o globo anualmente. Muitos dos meus alunos começaram a estudar a língua portuguesa e a se interessar pela cultura latino-americana. Ver a nova geração olhar o mundo sem amarras não tem preço. Encerrarei meus últimos anos como educador dedicado a esta mensagem. Ver o mundo de mente aberta e abraçar o diferente é a maior riqueza da vida. O Brasil me ensinou isso. Foi o maior despertar dos meus 65 anos de vida. E é por isso que hoje dedico meu tempo a garantir que a próxima geração abrace o mundo com corações grandes e mentes abertas. A história de hoje termina aqui. Como vocês se sentiram com o relato inspirador do professor de Xangai, que superou seus preconceitos no Brasil e acabou guiando milhares de mentes em uma jornada de respeito mútuo? Por favor, deixem suas mensagens de apoio ao nosso protagonista nos comentários. Se gostaram dessa história, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado por nos assistirem até o final.